Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai falar sobre infertilidade. Não a doença, mas a decisão, a escolha por não ter filhos por parte de cristãos. É pecado não querer ter filho? É pecado não querer ter muito filho? É pecado não querer ter muito filho logo? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas lembrando antes de tudo que o pessoal do The Pilgrim tem patrocinado esses vídeos aqui do canal e tem me pedido para lembrá-los que o aplicativo do The Pilgrim agora mudou, ele tá novo, ele tá completamente reformulado, muito mais bonito, com usabilidade muito melhor e agora com possibilidade de ouvir e ler tudo offline. Você pode baixar os conteúdos para o seu celular e sem gastar nada da sua 3G, você pode ouvir os livros, ler os livros, ouvir as aulas, ouvir os cursos, ler os artigos acadêmicos e tudo que inunda o aplicativo do The Pilgrim. Lembrando que meus livros estão lá como e-book e como audiobook a gente tem o Você Não Precisa de Chamado Missionário e o Cristão Reformado, que você pode ouvir com narração profissional enquanto cozinha, faz sua comida, se exercita, dirige o carro e tudo mais. Fora livros de várias outras grandes editoras evangélicas que estão lá no aplicativo do The Pilgrim. O que é que você está esperando? Eles têm oferecido 14 dias, 2 semanas de graça para você ir lá conhecer o aplicativo. Então vai lá, The Pilgrim, aqui na descrição, o aplicativo que te ajuda a aprender mais do Senhor, te dá material de forma prática, rápida, na ponta dos seus dedos. Corre lá e vamos pro vídeo de hoje. Existe um estudo monumental de 245 páginas do Pew Research Center. O inglês é muito ruim, mas eu vou ler como tá lá. O título traduzido é O Futuro das Religiões Mundiais. Projeções de crescimento populacional de 2010 a 2050. Esse estudo traz como subtítulo a intrigante pergunta: por que os muçulmanos estão crescendo mais rápido e por que os não afiliados a religiões estão diminuindo como parte da população mundial? Segundo os autores do trabalho, os muçulmanos possuem a maior taxa de fertilidade do mundo. Enquanto os muçulmanos têm 3,1 filho por mulher, os cristãos têm 2,7, hindus 2,4, judeus 2,3, não religiosos 1,7 e budistas 1,6. Com isso, os muçulmanos hoje no mundo têm crescido 2 vezes mais rápido do que os cristãos, principalmente por causa de sua elevada taxa de natalidade. A previsão é que os muçulmanos cheguem a 2,7 bilhões de pessoas até 2050, representando quase 30% da população mundial. Segundo a mesma estimativa, os cristãos chegariam a 31,4% da população mundial em 2050. Ou seja, os muçulmanos vão aumentar até 2050 73% da sua população, enquanto os cristãos vão aumentar apenas 31%. Em 2070, o número de muçulmanos passaria do número de cristãos, e se hoje no mundo 159 países têm maioria cristã, esse número vai se reduzir a 8 até 2050, quando os muçulmanos devem deter a maioria em 51 países, segundo o fluxo natural do que está acontecendo no mundo. Existem muitos fatores que levam os muçulmanos a se propagarem por todo o mundo, mas um desses fatores, e talvez um dos fatores principais, é o fato de que eles têm muitos filhos, e que esses muitos filhos são criados na fé islâmica. O islamismo cresce mais que o cristianismo porque, em parte, o islamismo é mais parideiro do que nós. Eles têm mais filhos, eles têm mais bebês. As pessoas têm falado muito sobre guerra cultural, sobre como vencer a guerra cultural, sobre como o cristianismo pode se espalhar pelo mundo e tudo mais. E a gente tem esquecido muito sobre como a fecundidade é um instrumento de domínio social, como a fecundidade é um instrumento para colocar suas ideias para frente. Muçulmanos entenderam isso e, através de uma alta taxa de natalidade, eles têm levado as ideias muçulmanas para povos do mundo inteiro. Como os cristãos têm se relacionado com isso? A gente tem entendido que ter filhos é uma forma de manifestar a imagem de Deus no mundo e de dominar a criação. Porque é isso que a teologia de Gênesis diz a respeito de filhos. Existem pelo menos 2 fatores muito ignorados sobre a fecundidade que se manifestam na criação da humanidade. Vem comigo para Gênesis capítulo 1. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vê só 2 coisas interessantes que tem aqui. Primeiro, depois de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, somos ordenados à fecundidade. Às vezes a gente se pergunta o que é que ser imagem e semelhança significa. Significa representar Deus de alguma forma. Ser imagem é refletir algo, ser semelhante é ser parecido com algo. Depois de dizer façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele diz: sejam férteis e encham a terra. Ou seja, a procriação faz parte da imagem que nós recebemos do Senhor. Ser imagem de Deus diz respeito a sermos multiplicadores como Deus é multiplicador. Existe um conceito familiar dentro da própria Trindade. Você tem o Pai e você tem o Filho dentro da eternidade de Deus. Ser a semelhança de Deus, ser imagem e semelhança, também diz respeito a esse relacionamento entre Pai e Filho, de forma que nós devemos nos multiplicar e subjugar a terra através de procriar, através de termos filhos. Já cantava Padre Marcelo Rossi que o Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também, cantemos ao Senhor. Esse interesse por filiação faz parte de quem Deus é.
fé. Nós adoramos um Deus que é Pai, nós adoramos um Cristo que é Filho. E nós devemos também, assim como Deus, estar em relacionamentos de pai e filho, de mãe e filho. Recusar-se, então, a procriar é recusar-se a participar daquilo que Deus faz e aquilo que Deus é desde a eternidade. Para sermos a imagem do Pai, é conveniente que sejamos Pai também. Mas há uma segunda coisa interessante aqui, não só a fecundidade faz parte da imagem de Deus em nós, mas a fecundidade é o instrumento pelo qual Deus coordena e governa o mundo por nosso meio. Ele ordena que a gente se multiplique, que a gente encha a terra e então que a gente domine a terra. O domínio da criação, o governo da criação, vem através da fecundidade. É através de termos filhos que nós entregamos esses filhos ao mundo e os treinando para a sociedade, esses filhos trazem o mundo à sujeição do Senhor. Ter filhos é um processo de governar a terra, de subjugá-la, de exercer governo divino no mundo. A gente fala muito de mandato sociocultural, de se engajar na sociedade para criar uma sociedade cada vez melhor. Claro, isso acontece quando temos mais crianças, treinamos mais pessoas no caminho da fé dentro de nossas casas e as entregamos à sociedade como instrumentos de Deus para o governo da criação. Recusar-se a ter filhos é recusar-se a exercer o domínio de Deus no mundo à nossa volta. Você pode publicar livros, você pode dar palestras, você pode ter uma conta muito benquista no Instagram, você pode ter uma carreira profissional incrível. Se tudo isso é às custas da sua fecundidade, você está trocando o primeiro instrumento que Deus nos deu para dominar a sociedade, para cuidar da criação, em prol de outras coisas, de coisas menores. Tá aí uma coisa que os muçulmanos entenderam muito bem, que ter muitos filhos progride a sua atuação e sua influência no mundo. O pecado não é muito inteligente em dar desculpas, mas ele certamente é muito ágil. Quando falamos de fecundidade, logo nós inventamos vários pretextos para a iniquidade. A questão é que logo depois de sermos criados à imagem de Deus, ordenados a sermos fecundos para o domínio da sociedade, o homem cai em pecado. E Gênesis 3 surge para afetar o nosso coração. Em Gênesis 3, Deus declara para a mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos. Agora, o processo da maternidade se torna mais doloroso, as coisas ficam mais difíceis e o sofrimento está relacionado com ter filhos. O texto fala de multiplicar a dor. Talvez a estrutura biológica da mulher fizesse com que o parto não doesse tanto, que o processo de gravidez não fosse tão complicado. Já ao homem, Deus diz: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Agora, enquanto a mulher sofre em ter filhos, o homem sofre em sustentar filhos. E ambos, por causa de seus pecados, sofrem naquilo que Deus os colocou para fazer no mundo, em multiplicar. O homem, quanto mais filhos tiver, mais vai ter que trabalhar. A mulher, quanto mais filhos tiver, mais vai sofrer fisicamente. A família cresce com a dor do marido em sustentar uma casa, a família cresce com a dor da mulher em gerar a vida dentro de si. Isso tudo por causa do pecado que entrou no mundo. É natural que homens e mulheres fujam da fecundidade, que famílias se contentem com poucos filhos. A gravidez hoje só é olhada pela ótica do pecado, pela ótica das dificuldades envolvidas, que são sim reais, mas que não são a única verdade acerca da fecundidade, da criação de filhos. Temos que nos preparar para aquilo que está relacionado à queda, mas também nos motivarmos por tudo aquilo que está relacionado à criação da fecundidade. Como é que a gente então resolve esse medo no nosso coração? Eu acho que a resposta está em dois textos muito interessantes. Um específico para as mulheres, outro específico para os homens. O texto apropriado para as mulheres é 1 Timóteo capítulo 2, que diz o seguinte: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. O texto aqui cria algumas contraposições. Ele está falando que não permite que as mulheres exerçam ensino autoritativo sobre os seus maridos, aqui em referência ao episcopado, a serem pastoras. As mulheres não podem ser pastoras na igreja, a gente já tem vídeo sobre isso aqui. A mulher deve aprender sem ensino público da palavra, que é o significado de silêncio, sem assumir esse ensino público da escritura, exercendo esse ofício pastoral, mas elas deveriam encontrar salvação. Salvação como assim? A salvação do caminho de Eva, a salvação de transgredir o mandamento do Senhor através da missão de mãe, através de ter filhos. Claro que não é ter filhos que salva, ela tem que permanecer na fé, na esperança, no amor, com bom senso. Mas essa manifestação pública da sua salvação se dá através da maternidade. A feminilidade, ter filhos, ser fecunda, é uma das características da mulher que é alcançada por Deus. No mínimo, o interesse por isso. Claro que às vezes algumas questões impedem que a fecundidade se manifeste. Às vezes doenças físicas, às vezes problemas financeiros dos mais graves, de pessoas morando em situações paupérrimas, às vezes em ambientes missionários de extrema perseguição, por que não? Mas de regra, o interesse, a vontade, a busca por ser fecunda é uma das características da mulher que foi alcançada por Deus. Ela encontra a manifestação da sua salvação, daquilo que Deus fez no coração dela, através
da missão de mãe, através de desejar ter filhos. Agora, o segundo texto, bom para os homens, que responde também à questão da queda, é o Salmo 127. O Salmo 127 é um salmo sobre Deus sustentar a nossa casa e os nossos filhos, mesmo que tenhamos muitos filhos na juventude. O Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos do tribunal. Geralmente os homens não querem ter filhos por causa do bolso. Filho é caro. Filho é uma coisa muito difícil de sustentar, de manter. O problema é que o texto diz que é em vão que a gente fica preocupado acerca do que a gente vai conseguir, do que a gente vai ter, se a gente vai manter nossa casa ou não, porque no fim das contas quem nos mantém, quem nos sustenta é o Senhor. É Deus quem nos dá comida, é Deus quem dá alimento, não importa acordar cedo, comer pão de dores, sofrer de tanto trabalhar. É Deus quem nos dá enquanto nós dormimos. E é por isso que ele fala sobre confiar na provisão financeira de Deus logo antes de falar que nós devemos ter filhos, que os filhos são herança. O filho não é um prejuízo, o filho não é gasto, o filho é um valor, é uma coisa que você compra que é barato. O dinheiro que você gasta com o filho é uma pechincha comparado com aquilo que o filho representa. O próprio filho é uma recompensa que Deus dá. E eles são flecha na mão do guerreiro. Isso evoca justamente o princípio de Gênesis 1, de que os filhos são instrumentos para domínio da sociedade. Os filhos são flecha. Flecha não é criada para ficar dentro da aljava. Nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Nós não criamos os nossos filhos para ser um pequeno bibelô, um pequeno troféu para as pessoas. Nós criamos os nossos filhos como armas para serem lançadas longe, para alcançar esse mundo caído, com a palavra de Deus, com a verdade do Senhor e com a vida que representa aquilo que Deus espera de nós. Deus vai sustentar os nossos filhos, não temos que ter medo do que vamos gastar tendo mais crianças, porque nós vamos usá-las como instrumento e ficaremos felizes quando nossa aljava estiver cheia de flechas. Quanto mais filhos tivermos, melhor. Quanto mais filhos lutarmos para conseguir ter, melhor. E o texto diz ainda no Salmo 127, são filhos nascidos na juventude. Quanto antes tivermos filhos, melhor, que temos mais vigor e mais tempo para ter mais filhos e instruí-los cada vez mais e por mais tempo. Mas Iago, homem de Deus, esse mundo tá perdido, esse mundo tá uma loucura, é aborto, é ideologia de gênero, é calça skinny, é coque samurai, o mundo tá perdido. Tem homem de sunga na praia, como é que a gente vai ter filho nesse mundo louco que a gente vive? Eu entendo e até respeito algo desse argumento, mas sempre que eu fico assustado com o mundo por aí, fico nervoso pelos filhos que quero ter, eu lembro de Jeremias 29. Em Jeremias 29, Deus fala com o povo em cativeiro babilônico nas seguintes palavras: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. O povo está em cativeiro. Que situação de vida pode ser pior do que o cativeiro babilônico? Eles estão em cativeiro e o que é que eles têm que fazer? Ter mais filhos, ter mais filhas, dar os filhos e as filhas em casamento para que eles tenham filhos e filhas e que essas filhas e filhos sejam também enviados para casamento, que eles não diminuem, mas que eles progridam, que eles avancem, que o número de israelitas ali aumente através de ter mais filhos. Os falsos profetas do nosso tempo dizem o contrário. Dizem que a gente tem que ter menos filho, que não precisa de tudo isso, que isso é coisa de fundamentalista, que a vida acabou agora que os filhos nasceram. Tem que curtir o máximo que der antes de ter filho. Esses são os falsos profetas do nosso tempo, que falam coisas que Deus não ordenou. O que Deus ordenou é que nós sejamos fecundos. Agora, claro, a gente tem que tomar cuidado com os exageros, né? O diabo está nos extremos. Não é à toa que ele diz que vem de rodear a terra. Eu não tô dizendo que você tem que ter filhos o mais rápido possível, feito um maluco, sem nenhuma condição para isso ou sem se preparar para isso. Eu tô dizendo que a sua ansiedade tem que ser por estar preparado para isso e se organizar para isso. Eu não tô dizendo que você é menos crente se você não teve 5, 6, 7, 10, 15 mil filhos. Ninguém está apto para julgar a sua fé pelo número de filhos que você tem. Eu não tô dizendo que a gente tem que criar uma cultura de ficar agora fiscalizando o número de filhos dos outros. Nada disso. A gente deve se incentivar a fecundidade sem ser intrusivo à vida alheia. Eu não tô dizendo que toda relação sexual tem que ter como propósito a fecundidade ou que é pecado usar métodos contraceptivos.
Nada disso. Em Gênesis 30, a gente tem até a descrição de pecado por causa da fecundidade e do interesse de ter filhos. Raquel achou por bem pecar contra Deus para ver se conseguia uma prole. E o pecado pode estar até por trás das coisas mais corretas. A gente tem que tomar cuidado para também não cair em extremos que não glorificam o nome de Deus. O que eu quero dizer para você, o que eu quero motivá-lo, é que o seu coração esteja ansioso por ter filhos e ter mais filhos. E que você organize a sua vida para isso. Para que o nome de Deus seja glorificado e a sua casa seja fecunda, que sua aljava seja cheia, que você seja salva pela missão de mãe. É assim que a gente vai alcançar esse mundo, é assim que a gente vai alcançar a sociedade, é assim que uma família forte se multiplica em outras famílias fortes, tendo vários filhos bem criados, bem ensinados no caminho de Deus, aprendendo a amar o Senhor mais do que qualquer coisa. E você, como é que você tem pensado sobre isso? Como é que você tem se organizado para ter filhos? E se você não tem filhos, por que você não tem filhos? Você tem que aprender a confiar no Senhor e ter consolo em Deus, porque você tenta ter filhos e ele ainda não deu? É um tempo para orar ao Senhor e encontrar paz no coração, porque o seu coração deseja aquilo que Deus deseja, ainda que não seja a vontade dele nesse momento lhe dar filhos. Você pode ter filhos e você está adiando isso, fugindo disso, evitando isso. Sonde o seu coração para entender se suas motivações são corretas. E se o motivo pelo qual você ainda não tem filhos, glorifica o nome de Deus. E nós nos vemos quarta-feira no Mundo Cópia e na próxima segunda-feira aqui no 2 Dedos de Teologia. Deus abençoe todos vocês. Não deixe de compartilhar os vídeos com seus amigos, mandar no grupo da igreja, assistir com sua esposa e seu marido e comentar aqui o que é que você acha a respeito disso tudo. Um abraço e até a próxima.